A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o nosso terceiro trimestre de 2018. A nossa revista, nesse trimestre, ela traz o título Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Muito bem. A nossa lição é a lição de número 2, tá? A nossa lição de número 2, ela do dia 8 de julho de 2018, como eu já disse, é o terceiro trimestre da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A nossa lição é a lição de número, ela traz o título A Beleza e a Glória do Culto Levítico. A beleza e a glória do culto levítico. Sou seu irmão em Cristo, professor Alba Edson Gomes Livramento. Sou um dos professores da nossa EBD local, da nossa igreja local. Nós temos alguns professores e eu sou um dos, tá? Para a glória de Deus, né? Aqui, na medida do possível, nós vamos estarmos ministrando esta aula de uma maneira bastante prática e bastante objetiva para que nós possamos trazer algum entendimento aqui para para o nosso desenvolvimento aqui na nossa aula. Muito bem. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: então, entrando Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Levítico, capítulo 9, versículo 23. Verdade prática. O verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. Tá certo? Muito bem. Dando uma pequena palhinha aqui na nossa introdução, na introdução aqui entre o texto áureo e a verdade prática. Quando a verdade prática fala que Moisés e Arão, eles entraram na tenda da congregação e depois eles saíram e abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, isso quer dizer uma comunhão pessoal com o líder daquele povo, né? Uma comunhão pessoal que Moisés tinha com Deus, assim como Arão tinha com Deus. Na sua missão evangelística, por que não dizer evangelística, sim? A sua missão sacerdotal, a sua missão como sacerdote daquela nação. E evangelística porque Deus foi que concedeu a Moisés a incumbência de ministrar para aquele povo. Para ministrar para aquele povo. E ele, separado por Deus, ele tinha esse contato direto com Deus. Ao ponto dele, aqui diz que quando ele entra na tenda da congregação, que ele sai e ele abençoa o povo, Deus se manifesta através da sua glória. Tá? A glória do Senhor apareceu a todo o povo. O povo sentiu a glória de Deus na vida do seu servo Moisés. Isso, amados, falta no meio do nosso povo hoje, nossa igreja. Tá certo? Infelizmente, nós vemos aí alguns trabalhos evangelísticos, alguns cultos que não passam de uma mera um mero ajuntamento de gente, de pessoas, cada um tratando dos seus compromissos próprios, onde Deus é secundário.
e aí as coisas não acontecem. Você entra e sai do culto e nada acontece. Por quê? Porque não tem propósito de adorador. Não tem propósito. Começa do maior, o propósito, para o menor. Então, quando não há este contato, aí não há operação. A verdade prática diz que o verdadeiro culto divino não se impõe a um mero ritualismo. Não se impõe a um mero ritualismo. Não é através de um ritual, um ritualismo. Não tem que acontecer assim, assado, daquela maneira, daquela outra. Não. Depende do meu preparo, da minha separação. Era por isso que acontecia com Moisés. Por isso que ele abençoou o povo. Ao sair da congregação, ele abençoou o povo e a glória do céu desceu. Por quê? Porque ele encontrou, a glória de Deus encontra um coração aquebrantado. Coração até aquebrantado. E o espírito íntegro. Aí Deus fala. Quando diz que a glória de Deus não pode faltar, não pode. A glória de Deus não pode faltar no culto. Se nós não voltarmos para entender essa situação, Deus não fala, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas Deus habita no templo, que é o nosso corpo, quando nós nos separamos para Ele. Muito bem. Vamos a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Levítico, no capítulo 9, versículo do 15 ao 24. Como de costume, não estarei lendo para ganharmos tempo. Acredito eu que você já tenha lido este versículo, esses versículos, mas eu irei ler pelo menos o versículo de número 23, que está em destaque aqui na nossa leitura. Onde diz: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram, e abençoou o povo. E a glória de Deus, do Senhor, apareceu a todo o povo. Está vendo aqui? Este versículo é o versículo do nosso texto áureo. É o versículo do nosso texto áureo. É o versículo chave da nossa leitura bíblica. É o que precisamos termos no nosso meio. A glória de Deus. Se nós estamos num ajuntamento de pessoas onde não aparece a glória de Deus, dizendo que está adorando a Deus, então nós estamos, não é o local que está errado, mas alguma coisa está errado entre nós, no nosso meio, entre nós, porque se nós nos voltarmos para Deus, dando a Ele a verdadeira adoração, Ele se manifesta. O Deus de Israel se manifesta no meio do seu povo. Nossa leitura, a nossa lição, ela tem 3 objetivos específicos. Nos nossos objetivos específicos, nós temos aí, o primeiro objetivo, nós vamos mostrar como era o culto no Antigo Testamento. Segundo objetivo, é enlaçar os elementos do culto levítico. Nós vamos mostrar aqui, né, os elementos do culto. E nós vamos falar também, nós vamos explicar as finalidades do culto levítico. Tá? Aqui nós temos aqui uma opinião do professor. Também gostaria de deixar aí ao critério do leitor aí, de você, amigo professor, amigo aluno da Escola Bíblica Dominical. Leiam com atenção e tirem as suas próprias conclusões aqui na opinião do professor. Muito bem. A introdução da nossa aula, e já estamos em aula, né? Aqui na nossa introdução nos diz o seguinte: o que é o culto divino? O que é o culto divino? Não é fácil responder a esta pergunta, pois no ato da adoração ao Deus único e verdadeiro, temos de evitar 2 extremos, tá certo? Reflete bem no nosso texto áureo e na nossa verdade prática, onde eu falei lá, que precisamos de ser voltado para a adoração. Aqui na nossa introdução nos faz uma pergunta de o que é o culto divino.
E aí está dizendo que não é fácil esta pergunta. Por que não é fácil? Porque não é, amados. Porque adorar a Deus, precisamos de ter o nosso coração voltado para adoração, para ser adorador. Olha o que a lição, na nossa introdução, nos traz aí dois pontos extremos que precisamos observarmos na nossa adoração. Olha, o primeiro ponto, a informalidade profana e indecente e o que mata o genuíno culto bíblico. Precisamos termos esse cuidado, né? Chegamos na casa de Deus como adorador. Não precisamos de ser profano com nossas informalidades, com rituais. As coisas têm que acontecer assim, assado. Não, nós precisamos respeitar o verdadeiro Deus e adorar a Ele como Ele é. Adorar a Deus porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom, porque Ele é excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo isso, nós agradamos a Deus e nós não matamos o culto. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, por esse motivo, o Senhor deixou a congregação israelita nos livros do Êxodo e de Levítico ordenanças e introduções quanto à essência de seu culto. Pois é, Deus deixa aqui no livro do Êxodo e no livro de Levítico, né, as ordenanças de culto, para que nós, com estas ordenanças, nós temos uma direção para não nos tornarmos os cultos informais, profanos e em ritualismo. Ritualismo indecente. Ritualismo é coisas que não agrada, coisas que só traz profanação ao culto. Não é para agradar. Então, no livro de Levítico e no livro do Êxodo, nós vemos lá, quando Deus dá as tábuas a Moisés da lei, e aí Deus mostra a Moisés que agora, ele tendo uma incumbência de tirar o povo da terra da servidão do Egito, e agora para levar para uma outra terra, onde o povo ia precisar passar por um processo de santificação, porque chegando naquela outra terra iria encontrar um povo muito mais idólatra do que lá no Egito, isso nós vimos na aula passada. Então o povo precisava de ter regras, precisava de ter modelo, precisava de ter um método a seguir, e o método estava sendo dado ali naquele momento, ali, através do livro de Levítico e no livro do Êxodo. Muito bem. Tendo como exemplo a congregação do Santo Templo em Jerusalém, mostraremos nesta lição a beleza e a glória do culto levítico. Tá certo? Aqui nós vemos aqui nessas duas imagens, essa primeira imagem, né, a beleza da glória do Senhor, e aqui na segunda imagem nós vemos aqui um sacerdote aqui representando Cristo, né, que aqui já está voltando aqui, já mostrando, já voltado para Cristo, já mostrando aqui, né, através de um verdadeiro adorador, nós conseguimos nos darmos um culto divino através da beleza, né, da glória de Deus nos cultos, né? Porque quando nós adoramos, o nosso Deus recebe essa adoração. Aí adoramos de verdade, como fala aqui, de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, aqui agora nós acabamos a nossa introdução. Vamos aqui ao nosso primeiro tópico, onde nós vamos falar sobre o culto no Antigo Testamento. E aqui nós temos 4 subtópicos. Vamos falar sobre a definição dos cultos na era patriarcal, no período de Moisés, no templo de Davi, após o cativeiro. Na verdade, são 5 subtópicos, após o cativeiro babilônico. Muito bem. E a definição nos diz o seguinte: vejamos o que é o culto divino e o seu desenvolvimento na era patriarcal, no período de Moisés, no templo de Davi
e de Salomão e após o cativeiro babilônico. Muito bem. O culto divino é o serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de cada uma de suas criaturas morais, anjos e homens, muito particularmente de Israel, no Antigo Testamento e agora da Igreja, para que todos em todos os lugares e tempos glorifiquem-no com o Criador, Senhor e mantenedor de todas as coisas. Salmo, referência aí em Salmo 101 e Apocalipse 14:7. Muito bem. Então é isso. O culto divino, ele tem que ser amoroso, tem que ser voluntário. Nós, para adorarmos a Deus, nós temos que amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração. Temos que ser amoroso e temos que ser voluntário. Eu não posso querer adorar, ir para a igreja para ser visto ou porque o pastor vai sentir a minha falta. Eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter amor para fazer isso. Então é voluntário. Nós temos que nos colocarmos à exclusividade de Deus. Assim Deus requer, é isso que Deus requer de nós, povo dele, como criatura dele. Deus requer de nós que isso seja uma coisa muito particularmente. Ele requeria isso de Israel. E ele requer isso hoje. Ele requer isso hoje da igreja de Cristo. A Bíblia diz que Deus vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, um povo de boas obras. Então, para que eu tenha essas qualidades de ser lavado e remido no sangue e ser de boas obras, eu preciso agradar, eu preciso adorar, eu preciso ser voluntário. É isso. Tá? Assim, em todos os lugares, em todos os tempos, o povo de todos os lugares e em todos os tempos, que glorifique ao Senhor. Por quê? Porque Ele é Criador, porque Ele é Senhor, Ele é mantenedor de tudo. É Ele que mantém todas as coisas, é Ele que sustenta esse universo. É isso, amados, que nós precisamos direcionarmos a Deus os nossos cultos. Na era patriarcal, olha como que era na era patriarcal. O primeiro grande patriarca a prestar culto a Deus foi Noé. No capítulo 8, versículo 20, fala aqui, buscando aqui, Noé edifica um altar ao Senhor. No Gênesis capítulo 8, versículo 20, ele fala assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Então Noé foi o primeiro patriarca a prestar um culto a Deus e oferecer a Deus um altar. Muito bem, a autoria, Abraão, Isaque e Jacó também construíram altares para adorar ao Senhor, que os chama a construir a nação profética sacerdotal e real por excelência. Muito bem, está vendo aí, mostrando aí nesta imagem, mais um adorador, buscando aí como era a adoração no Antigo Testamento aí. Abraão, Isaque e Jacó, essas duas imagens representando aí esses homens, que tinham um devocional de adorar a Deus. Tá certo? No período de Moisés, olha, Deus, através de Moisés, entregou o seu povo leis e instruções para que o seu culto passasse da informalidade a uma etapa mais teológica, litúrgica e congregacional. Êxodo, capítulo de número 12, versículo 21 ao 26. Muito bem. Então nós vemos aqui no Êxodo, capítulo de número 12, do versículo 21 ao 26, nos diz o seguinte. Não vou estar lendo todo, mas vamos estar vendo aqui só a nossa introdução para trazermos aqui o que fala esta passagem bíblica. Capítulo 12 está do versículo de número 21 ao 20,
ele está falando sobre a instituição da primeira Páscoa. E em exclusivo, o versículo de número 21, nos diz assim, olha, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe, escolhei e tomai vós cordeiros para vós, para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Tá? Então aqui uma ordenança aqui de Deus é dada por Moisés aqui, quando ele pede para que eles fizessem o procedimento lá do sacrifício da Páscoa, e nós vemos mais na frente que Deus dá uma ordem para que os primogênitos fossem sacrificados, né? Aqueles que Deus deu uma ordem ali que o anjo do Senhor passaria à meia-noite, aquele que não tivesse o sangue aspergido sobre as ombreiras das portas, ali o anjo do Senhor o mataria. E passamos por uma lição aí uns semestres atrás, onde tratamos deste assunto. Mas aqui só para a gente ter uma ideia deste processo aqui, desta informalidade aqui dos cultos, onde o Senhor está dizendo que nesta época requeriu mais um processo teológico e litúrgico para a congregação de Israel. A partir daí, estabeleceu-se as festividades sagradas com a Páscoa e o dia da expiação. Então, a partir desse momento aqui, agora Deus concede a trazer ao povo de Israel um modelo, né? Instruindo assim um modelo de adoração. Êxodo capítulo 12, versículo 14 ao 20, Levítico 23, versículo 27 e 28. Agora, não somente as famílias, mas todo o povo é intimado a cultuar ao Senhor. Então, todo o povo, através dessa ordenança, é intimado a cultuar ao Senhor. Esta imagem aqui, nós vemos aqui, né, simbolizando agora que não apenas as famílias, mas todo o povo é intimado, ou seja, aconselhado a vir, a adorar na tenda da congregação. Tá? Moisés tinha essa incumbência de fazer isso com o povo. Muito bem. No templo de Davi e Salomão. Até a ascensão de Davi, como rei de Israel, a música não era utilizada no culto divino. O cântico de Miriam e o de Débora construíram manifestações espontâneas que precederam a inserção da música na liturgia do Santo Templo. Nós vemos aí em Êxodo capítulo 15, versículo 2, nós vemos aqui em especial aqui no 15, versículo 20 e 21, nós vemos aqui, vamos ler Êxodo capítulo 15, versículo 20 e o 21. Nós vemos aqui em específico o Cântico de Moisés, né? Versículo 20, onde Moisés diz assim, olha, versículo 20, a dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. Nós vemos aqui que Miriam, ela adora ao Senhor pelo fato de ela ser liberta ali, né, dos egípcios. Deus ter concedido a eles um grande salvamento, um grande livramento ali, né, livrou do seu cativeiro. E agora ela louva ao Senhor. Juízes capítulo 5 também dá referências sobre a espontaneidade que precede a inserção da música. Tá certo? Muito bem. Aí nós vemos aqui o exemplo na fotografia aí, né? Miriam e suas amigas, né? Cultuando a Deus, aí, adorando a Deus com suas músicas e com seus instrumentos. Tá? Muito bem. Mas com o rei Davi, que também era profeta, salmista e músico, a celebração oficial ao Senhor foi enriquecida com a formação de coros e instrumentos musicais. E aí nós vemos em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 6,
essa passagem bíblica, essa passagem aqui, ela refere-se aos Salmos, né? Onde Davi agora, através dos Salmos, ele traz aí como um grande adorador ao nosso Deus. Buscando sempre a excelência do culto divino, o rei Davi inventou e fabricou diversos instrumentos musicais. 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 5, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 6, tá aí essa imagem aí representando o rei Davi, um dos suas invenções aí de instrumentos musicais, né? Salomão dedicou-se igualmente ao enriquecimento litúrgico e musical na adoração divina. Ezequias também destaca-se pelo zelo ao culto ao Senhor, segundo as Crônicas, capítulo 29, versículo 26 ao 28. Tá? Aí o rei Ezequias nesta imagem, também como um destaque pelo zelo da obra de Deus, um grande homem, um reformador em seu templo, né? Ele um grande zelo pela santidade do Senhor. Nós vemos aí nesses versículos bíblicos, segundo as Crônicas, capítulo 29, versículo 26 ao 28, temos aí essa passagem bíblica que nós podemos enriquecer as nossas aulas aí, lendo para os nossos alunos. Após o dilúvio, após o cativeiro babilônico, o que acontece? Em 586 a.C., os judeus foram levados em cativeiro à Babilônia, onde permaneceram por 70 anos. Essa referência você vai encontrar em Jeremias, no capítulo 25, versículo do 11 e o versículo 12. Tá? Esta imagem representando aí, né, o cativeiro babilônico. Não é exatamente isso, né, mas eu trouxe uma imagem aí que nos desse assim, uma ideia de alguém em cativeiro. Né? No caso aqui, um deserto onde só tem areia e uma mata, sei lá, não é mata, né? Vemos aí uma terra praticamente quase sem nada, areia praticamente, algumas cabanas e pessoas ali, né, muito precárias ali, umas crianças, né, representando esse deserto, né. Então o povo de Israel foi levado mais ou menos, na minha imaginação aí, ao colocar essa foto, por uma terra mais ou menos assim, onde eles iriam ter que sobreviver, né. Nesses lugares eles eram submetidos a trabalhos forçados. Muito bem. Neste período, pelo que inferimos do Salmo 137, a adoração divina foi praticamente esquecida. Por que esquecida? Porque o povo estava em cativeiro e lá foi difícil, né, levar essa adoração, levar todos os seus processos, todas as suas o povo foram levados só com suas bagagens principais. Muito bem. Mas com o retorno a Jerusalém, os repatriados, incentivados por Esdras e Neemias, reavivaram o culto levítico. Nós vemos isso no livro de Neemias, no capítulo 12, versículos 22 ao 30, e também nós vemos no livro de Esdras. Parece que nesta lição ainda tem esta referência. No livro de Esdras também nós vemos aí, capítulo 8 do livro de Esdras, se não me falha a memória, nós vemos Esdras falando à congregação. Ainda nessa aula nós temos isso. Esdras e Neemias reavivaram o culto. Olha, o versículo 27, que é um dos versículos do nosso texto áudio, né? 3 antes do 30. Olha o que diz o versículo 27. Ora, na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os lugares para os trazer a Jerusalém, a fim de celebrar a dedicação com alegria e com ações de graça e com cânticos, símbolos, alaúdes e harpas. O que é isso? Aqui foram
na dedicação do culto em Jerusalém, eles estavam aqui sendo agradecidos a Deus, dando um culto de ação de graça ao Senhor pela a graça, pela alegria que eles estavam de ter reconstruído a cidade, de ter reconstruído os muros de Jerusalém. Conhecemos esta passagem bíblica ali em Neemias, no capítulo de número 4, 5, 6 de Neemias, nós vemos esse esforço, onde Neemias, logo no capítulo 1 do livro, Neemias ali faz um desejo, né, onde ele trabalhava lá na casa do rei, onde ele estava lá como cativo, né, levado ao cativeiro, levado ao cativo. Nós vemos na Babilônia, nós vemos Neemias despertando ali um desejo de ir à casa dos seus pais para a reconstrução dos muros, porque ele ficou sabendo que a cidade de onde ele tinha vindo estava sendo derribados os muros, o povo estava numa dificuldade tremenda, onde a guerra tinha acabado, quando eles saíram levados cativo. Então lá estava uma devassidão. E Deus desperta no seu coração dele fazer esta obra, esse trabalho. E ele pede ali ao rei, né, que liberasse ele para esta obra. E agora, após a obra reconstruída, nós sabemos que eles tiveram muitas dificuldades, muitas coisas vieram para atrapalhar. Nós sabemos que lá durante a obra apareceram lá pessoas, né, contrários, onde Sanbalate e Tobias foram um dos, né, contrários a reconstrução dos muros, e levavam sempre palavras de esmorecedoras, né, para eles, mas eles não se desistiram da reconstrução desta obra. Por essas dificuldades, agora ele faz esta gratidão. Eles estão tremendamente agradecidos a Deus, né? E aqui eles dão um culto de alegria, onde eles celebram o Senhor com cânticos, né? Com muitos instrumentos de música, com harpas, né? E estas harpas, estes símbolos, esses alaúdes, esses instrumentos aqui foram construções aqui das invenções do rei Davi. Muito bem. Nós vemos aqui, né, onde representando aqui Esdras, aqui falando ao povo, né, neste trabalho maravilhoso. Por que não dizer um trabalho missionário? Por que não dizer isso? Eu diria ainda isso, trabalho de muito afinco, um trabalho de missões realmente. Segundo tópico aqui da nossa lição, nós vamos falar sobre os elementos do culto levítico. E nós temos aqui 6 subtópicos. Vamos falar sobre sacrifícios, sobre cânticos, vamos falar sobre a exposição da palavra, oração, leitura da palavra e bênçãos. Tá? Sacrifício, olha, a fim de mostrar a beleza e a glória do culto divino no Antigo Testamento, tomemos como exemplo a congregação do Santo Templo, pelo rei Salomão em Jerusalém. O culto inaugural do Santo Templo, que teve início com a chegada da Arca Sagrada, foi marcado por uma grande quantidade de sacrifício de animais. Tá? Uma grande quantidade de sacrifício de animais. E isso está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 5. Você pode conferir também no livro de Levítico, todo o capítulo 1. Nós vemos lá, onde no livro de Levítico, no capítulo 1, todo o capítulo 1 do livro de Levítico, nós temos lá alguns desses sacrifícios, onde lá nós vamos ver o primeiro sacrifício lá, vai falar sobre os holocaustos. Depois nós vamos falar no livro de Levítico, podemos trazer esses estudos aí sobre as ofertas de manjares. Nós ainda temos e aí vai. No capítulo 2 nós vemos a oferta de manjares, capítulo 3 nós vemos o sacrifício da paz ou das graças, e assim sucessivamente. Mas em especial no capítulo 1 nós temos lá falando sobre os holocaustos, que é o caso aqui que está falando que na leitura inaugural, no culto inaugural
eles traziam esse sacrifício de animais, onde mostrando aqui a gratidão a Deus. Muito bem, aqui nós temos aqui, né, a quantidade de sacrifício que eram feitos aqui no serviço levita, sacerdotal. Tá? Muito bem. De forma sem igual, o rei Salomão e todo Israel demonstraram sua ação de graça ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, uma jornada de fé. Sabemos aqui que esta imagem aqui é de uma forma sem igual. O que esses homens fizeram, né, através da sua fé, Abraão, Isaque e Jacó, isso aqui não tem, realmente é por ação de graça. Porque nós conhecemos a história de Abraão, onde Deus chama ele, manda para que ele vá para uma terra que ele não conhece, e que Deus iria mostrar esta terra. Então, isso aqui é uma ação de fé. Por esse motivo, esses homens, né, nós vemos lá que Abraão começa, ali quando Deus começa a fazer promessa, ele já levanta um altar ao Senhor. Ali no capítulo de número, ainda no capítulo 13 do livro de no livro de Gênesis. E nós vemos aí as maravilhas que são esses homens. Esta segunda imagem aqui, o que é representando aí um verdadeiro sacrifício de adoração. Adorar a Deus em espírito e em verdade, sem requerer nada em troca. Cântico, segundo subtópico. Em seguida, os cantores de músicas puseram-se a louvar ao Senhor, entoando provavelmente os cânticos que Davi e outros salmistas haviam composto. Tá? Nós vemos aí no versículo de número, no capítulo, versículo 12 aí, segundo as crônicas, capítulo de número 5, versículo 12 ao 13, nós vemos aí o cântico, um dos cânticos onde diziam, versículo 12, também os levitas que eram cantores, todos eles, a saber, Asaf, Remã, Gedutum e seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolo, com alaúde, com harpa, estavam em pé ao todo o oriente do altar, ao lado oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Tá? Apenas o versículo 12 aí, o 13 você pode estar lendo. Então, vemos aqui a disposição que estes homens tinham de louvar ao Senhor. É o que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje, são estas adorações. Não estou falando aqui de cantarola, de cantoria, estou falando de adoração. Hoje em dia não se louvam mais o Senhor com os hinos inspirados da harpa cristã. Hoje em dia o que nós vemos muito são verdadeiras cantarolas de cânticos onde não tem letra. As letras são voltadas para a carnalidade, para o ego próprio, para o benefício próprio, não mais adorando ao verdadeiro Deus. Certo? Então aqui, quando estas coisas aconteciam, Deus se manifestava através da sua glória. A Bíblia diz que quando Moisés armava a tenda da congregação no meio do deserto, que clamava a Deus, Deus descia na nuvem, e na nuvem, dentro do templo, na tenda da congregação, né? Deus se manifestava com uma espessa nuvem, e a glória do Senhor enchia o templo. Muito bem, exposição da palavra. Olha, logo após Salomão, dirigiu-se ao povo fazendo uma síntese da história sagrada até aquele instante. Tá? Após a palavra, ele se dirigiu ao povo, fazendo uma análise, um reestudo da palavra, o que aquilo poderia crescer como adorador, o que eles tinham entendido, o que eles estavam precisando. Né? É isso que a pregação é isso. A palavra tem que ser exposta e ela tem de fazer efeito
na congregação. Não simplesmente um monte de gritaria, onde a igreja glorifica, mas saiu da porta para fora. Se perguntar para aquele que foi adorar, para o membro, a referência onde foi lida a palavra, muitos nem sabem. Tá certo? Então, é isso. O livro do Levítico traz esse ensinamento, né? Que no caso aqui, Salomão, já em Salomão, ele dirigiu a palavra ao povo fazendo uma síntese da história sagrada até aquele instante. Então, o que é isso? Ele dirigiu a palavra, trazendo uma reflexão do que eles tinham pregado, fazendo uma reflexão da história da palavra, da Bíblia sagrada, da palavra sagrada, até aquele instante, o que eles estavam entendendo. É isso que a palavra tem de ser falada conosco. Ele mostra a clara intervenção de Deus em cada etapa da existência de Israel. Tá certo? É isso que a palavra é, amados. Segundo as Crônicas, capítulo 6, versículo do 1 ao 13. Então a palavra de Deus é assim, ó, ela traz a clareza na revelação de Deus. Deus faz uma intervenção em cada etapa da sua existência. E para Israel uma coisa excelente, era excelência. Para Israel era excelência, porque Israel é o povo escolhido, era o povo escolhido. Tá? Então, aqui, essa segunda imagem, vemos aí o segredo desta intervenção de Deus. Deus quer fazer uma intervenção nas nossas vidas e nos revelar a palavra, mas precisamos ter com ele isso aí, o particular, o desenrolar do rolo, que é a palavra de Deus, está no intelecto de Deus para a nossa vida, através do altar, da oração, da separação, através da nossa intimidade com Deus, através da oração. Muito bem. E agora falando de oração, né? Já antecipei, mas vamos falar de oração. O rei dirige-se agora a Deus em oração, agradecendo-o por aquele momento e intercede não só por Israel, mas pelos gentios que, ouvindo acerca da intervenção divina na vida de seu povo, para ali acorreriem. Segundo as Crônicas, capítulo 6, versículo 32 ao 23. O que é isso? Agora, o rei vem a agradecer a Deus, porque Deus falou, né? Aí ele diz, eu agradeço eu estou aqui agradecendo nesse momento pelo Senhor ter intercedido não só por Israel, mas também pelos gentios que ouviram acerca da intervenção divina, porque eles ouviram que Deus fez intervenção, Deus interviu na vida deste povo, eles vão crer. Uma hora eles vão crer, e eles também vão crer que Deus pode interceder pela vida deles também. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, amados. A oração é isso. Uma vez que oramos, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tá certo? Então nós temos que crer nesta palavra. Tá? Então é isso. Olha, tá vendo aí? Esta imagem representando aí a intervenção, né, a oração do rei em agradecimento a Deus por ter intercedido por Israel e pelos gentios. Leitura da palavra, como que era? Olha, após o cativeiro babilônico, já no templo de Esdras e Neemias, a palavra de Deus começou a ser lida publicamente como parte da liturgia do culto. Olha, conhecemos muito bem essa passagem no livro de Neemias, no capítulo de número 5, versículo do 1 ao 8. Vemos lá onde Neemias, eu fiz menção a essa passagem bíblica no início, no tópico anterior, onde Neemias, a Bíblia diz que ele se pôs em um púlpito de madeira, a palavra ainda diz isso, em um púlpito de madeira, e ele lê a palavra de Deus, né, em voz
alta, do amanhecer da alva até o meio-dia. E o povo estava sedento. Tá certo? Muito bem. Bênçãos. O culto levítico era encerrado com a bênção araônica. Números capítulo 6, versículo 22 ao 26. Olha, ao serem assim abençoados, os filhos de Israel conscientizavam-se de que eram propriedade particular do Senhor. Então era a bênção apostólica aqui, no caso aqui. A bênção araônica quer dizer, seria a bênção apostólica. Se não me falha a memória, é um dos únicos endereços bíblicos em toda a Bíblia no Velho Testamento, né, onde é mencionado a Bíblia, essa bíblica é sacerdotal, na verdade, apostólica lá no caso dos apóstolos, lá no caso no Novo Testamento. Nesse caso aqui, a bênção sacerdotal, né, onde o povo cria que realmente aquela era a bênção de Deus. E amados, a palavra de Deus diz que nós temos que ouvir a voz. Ouve os vossos profetas e prosperarei. É isso que diz na palavra de Deus. Tá certo? Esta imagem aqui representando aqui a bênção de Deus. A bênção sacerdotal, que nesse caso aqui, ela rega a terra. Você crê no impossível e Deus opera a maravilha. Terceiro subtópico. Finalidade do culto levítico. A finalidade do culto levítico nós temos aí também 3 subtópicos. Coloquei 2, mas são 3 subtópicos. Ou melhor, desculpa, são 4. Olha, irmãos, eu acabei errando aqui, mas irmãos, vão perdoar aí mas eu errei ali, ó, só quando fala ali seria 4 subtópicos, está dizendo 2, tá? Mas muito bem, vamos lá. Vamos falar sobre adorar ao único e verdadeiro Deus, falar sobre a reafirmação das alianças antigas. Terceiro subtópico, professar o credo divino. E o quarto, guardar o Messias. Atividades cultuais. Olha, o culto levítico no Antigo Testamento tinha 4 finalidades básicas: adorar a Deus, reafirmar as alianças divinas, professar o credo mosaico e guardar o Messias. Era uma celebração teológica e messiânica, que nós acabamos de falar. Ao reunir-se para adorar a Deus, a comunidade de Israel demonstrava 2 coisas: a aceitação do único e verdadeiro Deus e a rejeição dos deuses pagãos. Levítico capítulo 19, versículo 4, ou melhor, Levítico 19, 4, Salmos 86:10 e 97:9 de Salmos. Enfim, o culto afastava os israelitas da idolatria e aprofundava sua comunhão com o Senhor. Tá certo? Esse era o teor dos cânticos congregacionais do Santo Templo. Então, o culto afastava os israelitas da idolatria. É lógico que um povo que vem ouvindo a palavra de Deus, a tendência é afastar da idolatria. Então, nada mais é do que evangelístico. Nada mais é do que um culto, nada mais é do que uma missão. Porque você está lançando a palavra. A Bíblia diz que o ouvir vem que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, cada vez que eu ouço, eu dou crédito a esta palavra e assim eu vou deixando de crer naquilo que é idólatra, naquilo que profana. E era isso que aprofundava a comunhão com o Senhor ali do povo de Israel, quando eles iam ao culto. Segundo subtópico, reafirmar as alianças antigas. No culto levítico, os filhos de Israel professavam as alianças que o Senhor afirmara com Abraão, Isaque, Jacó e Davi. Levítico 26, 9 e 45. Então nós vemos aqui que através dos cultos, Levítico era
Reafirmar a aliança, o que é? É crer. Então, eram falado sobre o que o Senhor fez, o que o Senhor faz, as suas promessas. Então é isso, né? O culto serve para nos alegrarmos e reafirmar as promessas, né? Era assim no Velho Testamento e continua sendo até hoje. Já em seus cânticos reafirmavam a fé na presença de Deus em suas vidas familiar e comunal. Salmos 47:9, como mostra o Salmo 105. Então, nos cânticos também fazia essa afirmação na fé na presença de Deus. Meus amados, então é isso. Nós temos que adorar o nosso Deus através dos cânticos, através dos nossos louvores e agradecimento a Deus pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tá certo? Então é isso que nós vamos estar. Terceiro subtópico aqui, nós vamos falar sobre atividades intercessoras. Atividades intercessoras nos diz o seguinte: em seus cultos, os israelitas, guiados pelo ministro levítico, profanavam o seu credo. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então isso está em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 24. Nessa sentença, resume-se toda a teologia do Antigo Testamento, que a Igreja de Cristo recite a doutrina divina. O que é isso? Israel, eles muito fiéis, tá? Um povo muito fiel. Então eles são desde pequenos instruídos a defesa do seu credo religioso, tá certo? Então eles diziam no seu credo, eles professavam o seu credo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, tá certo? Então isso era uma palavra de guerra, uma palavra de guerra, um grito de guerra do povo de Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então isso está em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4, tá certo? Então aqui seria o textuário do Antigo Testamento, né? O textuário aí do Pentateuco, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então como se fosse o textuário bíblico, né, do Antigo Testamento. Guardar o Messias. O livro de Salmos há uma elevada cristologia que descreve a paixão, a morte, a ressurreição e a glorificação do Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis. Salmo 22, do 1 ao 19, Salmo 16, versículo 10, Salmo 110, do 1 ao 4, e Salmo 2, 1 e 8. Tá? Um israelita crente e predisposto a servir a Deus jamais seria surpreendido com a chamada do Messias, pois o culto levítico era essencial e tipicamente cristológico. Então, Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 35, fala sobre a cristologia, sobre o processo da essência da tipologia do culto, do crente, né? Como uma predisposição de servir a Deus, tá? Então é isso. Vemos aqui nesta imagem, onde isso aqui representando o israelita. Ele era ensinado desde pequeno. Nós vemos lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, versículos 6 e 7, nós vemos lá onde o menino era ensinado a inculcar
ou seja, a colocar no seu coração a palavra, para que quando ele crescesse, ele não se desviasse dela. Então a criança são ensinadas assim, lá no Antigo Testamento, era isso. Muito bem, agora já podemos concluir a nossa lição, onde nós vamos dizer o seguinte, na conclusão. Os filhos de Israel não souberam cultuar a Deus como ele o requer de cada um de nós. Olha, por isso, deixaram-se contaminar pelo formalismo. Apesar de sua rica e significativa liturgia, adoravam a Deus apenas com os lábios, pois o seu coração achava-se distante do Deus de Abraão. Tá? Então, adoremos a Deus em espírito e em verdade. Apresentamos ao Senhor o nosso culto racional. Fala, Major. Quando cultuamos verdadeiramente a Deus, sua glória jamais nos faltará. Amém, amados? Então, é isso aí. Chegamos em mais um final de aula e vamos aqui buscar a predisposição para chegarmos à excelência do nosso Deus. Amém? Foi bênção para você essa aula. Dê um cliquezinho aí, nos ajude e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.